Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Bom, vamos lá, pessoal, dando continuidade à nossa lição. Vou compartilhar a minha tela mais uma vez. Está aqui. Vamos lá. Ok? Então, até aqui, nós já falamos da necessidade da autoridade religiosa, certo? Há necessidade? Claro que há. O mundo sem uma autoridade, ele fica desgovernado, ou seja, sem rumo. Então, na vida espiritual, a mesma coisa. Nós precisamos de uma autoridade religiosa. A grande pergunta é, qual autoridade vai ser o nosso guia? Tá bom? A maioria das pessoas escolhem homens, guias religiosos. Nós escolhemos, eu escolhi como autoridade Jesus e a Bíblia. Tá bom? Espero que você também tome essa decisão. Jesus, ele revelou sua vontade através dos apóstolos. Então, nós já podemos também pensar, avaliar sobre isso. E já vimos que aquilo que foi revelado é para ser obedecido. E nós não devemos ultrapassar o que foi escrito. Tá bom? Enfim. E o resultado nós já abordamos também. E aí, agora nós vamos ver que os apóstolos, isso aqui é assunto que a gente já tratou e vamos falar mais um pouco. Os apóstolos, eles registraram seus ensinamentos na Bíblia. E por que é importante falar sobre isso? Porque nós não temos mais Jesus fisicamente. Nós não temos. Então, nós precisamos de algo que possa imprimir direção para as nossas vidas e ainda assim a nossa autoridade seja Jesus. Então, a Bíblia é a nossa autoridade. Ou seja, a Bíblia é a parte física de Jesus que continua exercendo autoridade sobre nossas vidas. Espero que na sua vida também, tá bom? Então vamos lá, só para a gente continuar, tá ok? Então vamos lá. Felizmente, os apóstolos e outros homens inspirados deixaram registrado por escrito seus ensinamentos para as futuras gerações. Felizmente. Imagina se nós não tivéssemos a Bíblia. O que seria desse mundo? Imagina, não é? Então, felizmente, Deus providenciou para que a sua palavra fosse registrada e ela chegasse até nós. E nós já vimos isso na aula sobre inspiração da Bíblia, tá bom? A igreja, mais tarde, ela vai tratar disso com muito cuidado, com muita convicção, tá bom? Então é importante dizer nesse momento, olha, que em Efésios 3, 3-5, isto é, o mistério, guarde essa palavra aqui, ó, que me foi dado a conhecer por revelação, o mistério foi revelado, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora, olha que bom, foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, o mistério estava oculto das gerações passadas, mas agora foi revelado. Então não é mais oculto. Se não é mais oculto, não é mais mistério. Então não tem mistério para ser revelado. Não tem. Deu para entender? A igreja, ela referia-se às mensagens destes homens inspirados como a autoridade suprema. Por quê? Porque eles escreveram os mandamentos do
Senhor. As pessoas falam assim, ai, graças a Deus, que no Novo Testamento não tem regra, não tem mandamento. Bom, tem sim, tem sim. O que nós não temos é, como na lei de Moisés, certas obrigações que se nós não fizermos, recebemos castigo imediato. Nós não temos isso no Novo Testamento. Não temos. Por outro lado, não significa que não há mandamentos, que não há princípios. Claro que há, e muitos. Mas nós somos livres. Nós temos liberdade para fazer ou não fazer. Porém, nós não devemos esquecer que a parte física do castigo imediato de Deus para aquele povo, diz para nós, não é porque não há castigo agora que não haverá depois. Então é bom a gente pensar, não é? Agora, mas como esses homens podiam lembrar de tudo que ouviram de Jesus durante os 3 anos que estiveram junto com ele, se eles apenas ouviram? Nós já falamos um pouco sobre isso. Eles seguiram, observaram o que Jesus disse. A resposta, nós já sabemos, está em João 14, 26. 25, 26, um texto. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará, olha, quanta coisa, todas as coisas. E lhes fará lembrar do quê? De tudo o que eu lhes disse. João 16, 12 e 13. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Olha aqui, ó. Não falará de si mesmo, mas falará apenas do que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ou seja, se alguém disser hoje que Deus falou, Deus revelou, Deus me deu a visão, então Jesus errou quando disse, olha, tudo vai ser dado a vocês. Para quê? Olha, para registrar. Aí você fala assim, mas eles sabiam? Claro que sabiam. Nós vimos já em 1 Coríntios 14, 37, eles sabiam que estavam escrevendo escrituras autorizadas, cuja autoridade é de Jesus, não é de Pedro, não é de Paulo, não é de João, tá bom? Então é importante lembrar disso. Nesse aspecto, então, nós podemos dizer que a Bíblia contém toda a verdade de Cristo, revelada aos homens, tá bom? Nós podemos afirmar com toda certeza, porque os apóstolos sabiam que estavam escrevendo escrituras autorizadas, ou com autoridade de Jesus, tá ok? Antes disso, abra em 2 Pedro, acho que vai aparecer em outro momento, mas abra em 2 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. 2 Pedro, versos 15 e 16. O que diz lá? Vamos ver. Tenham em mente, diz a palavra, que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhes deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Queria chamar a nossa atenção justamente para o fato de que Pedro está escrevendo, está considerando as cartas que Paulo escreveu como inspiradas por Deus, ou como palavra de Deus. E aí ele diz que essas cartas têm coisas difíceis de entender. Algumas coisas.
mas que os ignorantes e instáveis torcem. Mas não é de se estranhar, Pedro vai dizer, porque eles fazem isso com as demais escrituras também. Então aqui nós temos um texto que considera o Novo Testamento como escrituras autorizadas, assim como o Velho Testamento também o é. Tá bom? Só para a gente, deixa eu ver. Agora não quer aparecer o bate-papo. Alguém escreveu alguma coisa. Daqui a pouco eu vou lá. Agora, Paulo escrevendo durante o período... Paulo, Oi. Oi? quer que eu leia? Pode ler, por favor. Quer que eu leia o bate-papo? Pode ler. É da Giovana. Ela escreveu: professor, o que Joel 2:28 quer dizer então ao falar de profecias, sonhos e visões? Ok. Bom, mais um texto que nós vamos abordar. que nós vamos abordar lá na frente, Giovana. Mas eu vou dar para você o caminho, mais uma vez. Sempre quando você vai ler algo do passado, você precisa se colocar no lugar do profeta, ou do personagem, ou do escritor. Tá ok? Se você, agora, como você já citou a profecia, então nós vamos ler agora Atos capítulo 2. Capítulo 2. Então, abre lá para você ver. Abre lá. Atos capítulo 2. A gente tem que aprender a ler a profecia, ou a palavra de Deus, né? Se colocando no lugar do escritor. Então, olha como Pedro vai fazer. Que maravilha. Eu acho isso magnífico. Depois eu explico os detalhes, tá bom? Aqui eu vou dar para você somente algo interessante para você pensar em como ler, para poder compreender, tá? Vamos lá, então. Atos 2. Bom, esse assunto aqui que nós vamos ler, ele está vindo numa sequência onde Pedro está explicando o que aconteceu com a descida do Espírito Santo, tá? Então, ele está explicando. Aí ele vai dizer assim, eu vou ler do 14. Então, Pedro levantou-se com os 11. Olha aí, 11 mais 1, 12. Então, o que tem é 12 apóstolos, né? Que depois vai ficar como base da igreja. E em alta voz, dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém. Deixe-me explicar-lhes. Preste atenção. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário. Olha, presta atenção agora. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Agora eu vou dar para você a leitura para tentar entender. Olha lá. Havia uma má interpretação daquilo que estava acontecendo. Pedro vai dizer, olha, o que está acontecendo agora é o que foi predito no passado. Aí eu pergunto para você, quando foi que a profecia de Joel se cumpriu? Então vamos lá. Ele diz assim, então, agora você está lendo algo que Pedro está falando, mas que foi dito 800 anos antes. E Pedro está dizendo, o que está acontecendo agora é o que foi predito no passado. É cumprimento do passado. Deu para entender? Vamos lá, então. Agora a profecia. Nos últimos dias, diz Deus. Então, o que é aquele momento que Pedro está vivenciando? Ali marca o início dos últimos dias, que Joel havia falado 800 anos antes. Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. No passado, algumas pessoas tinham acesso ao Espírito de Deus. Agora, todos terão acesso. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão.
Os jovens terão visão, os velhos terão sonhos. Aqui é importante, Giovana e demais alunos, vocês conhecerem o Velho Testamento e saberem que Deus, no Velho Testamento, falou através de sonhos, através de visões e através de revelações. Então, a profecia de Joel, ela vem se cumprindo ao longo da história do povo de Deus, e Atos 2 é o fechamento desse cumprimento. Tá bom? Só para a gente entender. Porque senão você lê Atos 2,17 como futuro. Só que o futuro aqui para Pedro é passado. Estranho, não é? Mas veja bem, Pedro está dizendo o quê? O que está acontecendo agora é o que foi predito. Então é cumprimento. Pedro não está profetizando sobre o futuro, e sim dizendo que a profecia se cumpriu. Beleza? Então vamos lá. Outro. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Uma parte disso nós vamos gozar, porque a pregação também é profecia. Então e o espírito foi dado a nós também, mas com um propósito, que nós vamos descobrir na próxima semana, tá bom? Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e assim sucessivamente. Sobre os meus servos e minhas servas, derramarei do meu espírito, eles profetizarão. 19. Mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Lembra bem, foi Joel quem disse isso. E Pedro está dizendo, isso está se cumprindo. Agora eu pergunto para você, onde essa parte da profecia, os versos 19 e 20 se cumpriu? Alguém tem alguma ideia que gostaria de compartilhar? Tem alguma ideia? Eu vou adiantar porque eu não tenho muito tempo, tá bom? Mas lembra o que aconteceu? Você lembra o que aconteceu na cruz? Você lembra? Pois é. A profecia de Joel falou sobre aquele momento. O céu escureceu. O sol perdeu o seu brilho. A lua perdeu também o seu brilho. Escureceu. Então isso aqui é profecia cumprida. Não está falando Atos 2,17, nem Joel, para esse momento da nossa história, mas sim para o momento da história de Pedro e os demais que viveram aquela experiência. Porém, o verso 21 está relacionado a nós. Olha lá que maravilha. E todo aquele... Você conseguiu agora perceber a inclusão de todas as pessoas? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você pensar. Se tiver resposta, você dá. Se não tiver, semana que vem ela vai vir. Tá bom? Eu vou fazer a pergunta baseada no verso 21, que é parte da profecia de Joel, que nós estamos lendo em Atos. Quando é, se você quiser anotar, você anota, para ir refletindo. Quando é que o nome do Senhor é invocado para a salvação de uma pessoa? Quando é? E aí eu vou continuar agora. Deu para entender, Giovana? Deu para entender? Se você quiser mais... Oi. Vou ler o que colocaram no chat aqui. Ok. A Cristiane, ela escreveu: havia uma profecia... Oi? Eu estou lendo aqui. Deixa eu ver aqui. Joel 2. Tá, beleza. Cristiane, havia uma profecia e foi cumprida naquele momento em Atos. Perfeito. Tem uma música que se refere a Joel 2 como se ainda fosse se cumprir. Por isso fiquei na dúvida. Muito obrigado, Giovana. A Giovana sempre com muita humildade, colocando os seus questionamentos. E você está certíssima, tá bom? Não fique com dúvida. Eu agradeço mesmo. Ela é muito
cuidadosa nas palavras. Eu admiro esse tipo de atitude. Tá bom? Deus abençoe mesmo. Já li todos os comentários. Tá bom? Mas é isso, gente. Agora, tenta responder essa pergunta que eu fiz. Tá bom? Se você tiver resposta, você já manda aí. Mas semana que vem a resposta vai vir. Aguarde que a revelação vai chegar. Tá bom? Enfim, quando é que o nome do Senhor é invocado para a salvação de uma pessoa? Essa foi a pergunta. Agora eu vou compartilhar minha tela de novo. Ok? Enfim, Paulo escrevendo durante o período que estas escrituras estavam sendo compostas, ele disse: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ok? Então, Paulo, ele estava escrevendo, sabia que essa palavra não era dele, mas sim do Senhor. Espero que você também tenha essa convicção, tá bom? 2 Timóteo 3, 16, 17 diz que todas as escrituras, ou que as escrituras, elas contêm sabedoria suficiente para tornar o homem perfeito em toda a vontade de Deus. Que maravilha, não é? A escritura pode tornar você e a mim pessoas de sabedoria. Que maravilha. Então, portanto, nós devemos concluir que a escritura, toda a escritura contém toda a vontade de Deus. Agora, tem uma pergunta. Todos são capazes de compreender a Bíblia? Será que todos são capazes? A própria Escritura diz que sim. Mas os líderes religiosos dizem, não, é melhor você me ouvir, porque aí eu te dou tudo já explicado, mastigado, e você só engole. Eu vou dizer o contrário. Não engula o que eu falo. Pesquise. Vá atrás das fontes. Mas é óbvio, eu posso usar a Bíblia para te enganar. Só que eu sei que eu vou para o inferno se eu fizer isso, então eu não vou te enganar. Mas eu vou dizer para você que é necessário aprender a ler a Escritura. Essa profecia que nós lemos recentemente de Joel, ela é muito mal lida. Ou as pessoas leem querendo satisfazer a sua vontade. Porque você precisa ir para o passado e não ler a profecia do ponto que você está para frente, e sim do ponto que você está para trás. Isso chama-se exegese. Nós já falamos sobre isso. E o que é a hermenêutica? É a aplicação na minha vida no momento em que eu estou. Se há alguma aplicação, eu vou aprender. Mas antes de fazer isso, eu preciso entender o que Deus queria dizer quando disse na época do escritor. Isso é exegese, tá bom? Só para você entender. Todos são capazes? Eu creio que sim. A Bíblia é uma autoridade compreensível. Você é capaz de entender. E vocês têm demonstrado isso, graças a Deus, tá bom? Eu estou animado com vocês. Espero que vocês estejam animados também. Algumas pessoas tentam provar que a Bíblia não é compreensível. Às vezes citam 2 Pedro, que nós lemos há pouco, né? Onde Pedro diz que os escritos de Paulo contêm certas coisas difíceis de entender. Entretanto, a passagem não diz que todas as escrituras são difíceis de entender. Não diz, mas certas coisas. Deduzindo-se que a maioria das escrituras é fácil de ser entendida.
Exemplo, vamos lá, exemplo. É difícil de entender Gênesis capítulo 6. Os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens e geraram gigantes na terra. É difícil de entender. Tem como entender? Tem, mas é difícil. Mas a pergunta que eu faço para você é: qual a influência que essa compreensão terá na sua salvação final? Nenhuma. Se você compreender, bem. Se não compreender, bem também. Não vai gerar o menor impacto na sua salvação. Mas agora, leia, vamos pensar em uma compreensível. Jesus disse: vão pelo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Será que é possível não compreender isso? Eu não creio. Você pode até rejeitar o batismo para a salvação. Mas você está rejeitando o que Jesus disse. Porque ele disse: quem crer e for batizado. Semana que vem nós vamos falar sobre isso. 2 lições. Mas eu estou dizendo para você, olha, é só ler e entender. Agora, se você ler uma coisa e falar outra, isso terá um impacto na sua salvação. O outro entendimento, se você entender ou não, não vai causar nenhum impacto. Mas esse causa. Esse causa. E aí você precisa ficar atento se você está aceitando o que está escrito ou introduzindo no texto algo que você talvez deseje ou sei lá, coisa parecida. Ok, deixa eu ver aqui. Pode não seguir, mas dá para entender claramente. Sim, verdade verdadeira, tá bom? A pessoa pode até não seguir, mas ela vai compreender, com toda certeza. Bom, ademais, o versículo de Pedro, que nós já lemos, tá? Não diz que estas algumas coisas não podem ser entendidas, mas que são difíceis de compreender, deduzindo-se que elas também podem ser compreendidas. O versículo diz: os ignorantes e instáveis não entendem e deturpam as Escrituras. Não somente as difíceis, mas também as fáceis. Porque Pedro diz, eles fazem isso com as demais Escrituras. Deu para entender? Espero que sim. Espero que sim. Então, a própria finalidade das Escrituras prova que elas podem ser compreendidas, uma vez que foram escritas para serem lidas e obedecidas. Não é isso? Por todos. E também para esclarecer a todos. Então, se você lê, você quer ler o trecho que fala sobre isso? Parece que eu não anotei aí. Acho que porque eu já falei dele, né? Mas é Efésios, capítulo 3. Dá uma lidinha lá. Abre a sua Bíblia. É a melhor coisa. É abrir a sua Bíblia. Abre sua Bíblia. Em Efésios, capítulo 3, verso 4. Deus não engana a gente, tá bom? Olha o que está escrito. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo diz a minha compreensão, por quê? Porque foi Deus quem deu a ele. E agora ele está dizendo, quando vocês lerem Efésios, vocês vão entender. Quando vocês lerem Sorocabanos, vocês vão entender. Quando vocês lerem, povo de Xai-Xai, é certo? Xai-Xai. É Xai-Xai mesmo, tá certo,
Ah, tá bom. Quando vocês lerem, vocês vão poder entender. Povo de Blumenau, povo de Mauá, povo do Nordeste. Quando vocês lerem, vocês vão entender. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.